ver se... Travou. Uma das irmãs falou que travou. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem? Bom dia para as irmãs que estão chegando aqui. Por algum motivo, tá aparecendo para mim que tá carregando, mas agora voltou. Deixa eu ver aqui se nós conseguimos. Pra mim tá aparecendo no YouTube que estamos ao vivo, mas vamos começando. Acho que já deu tempo das irmãs chegarem. Agora foi. Amém. Vamos começar, irmãs. Pra quem tá chegando agora, eu sou a Giovana. Sejam muito bem-vindas. Tô aqui, a Amanda teve um compromisso. Nós vamos começar o devocional, a leitura do devocional, como todos os dias ela tem feito, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos ter um momento de oração, para que a gente possa abrir os nossos corações para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença nesse momento. Pai, nós pedimos que o Senhor toque o coração de cada uma de nós, cada um que está assistindo, que vai assistir ainda essa live, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos para te ouvir, para entender aquilo que o Senhor deseja tratar conosco, falar conosco nessa manhã. Que seja um tempo de edificação, Senhor, que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor deseja, que nesse momento eu possa ser um canal, Senhor, apenas para liberar aquilo que o Senhor deseja sobre as minhas irmãs. Desde já eu te agradeço por essa manhã, Senhor, especial e preciosa na sua presença, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãs? Vamos lá. Hoje, 28 de janeiro, certo? O devocional de hoje é Está Tudo Bem. A gente vai estar lendo 2 Reis 4, 26, que fala assim: corra ao seu encontro e pergunte-lhe: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? E ela respondeu: está tudo bem. A gente vai ler agora a parte do devocional e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá? A mulher sunamita viveu o impossível. Eliseu profetizou e ela teve um filho. Anos depois, esse filho morreu. O que ela fez? Ela não gritou e não se desesperou. Ela colocou o menino no quarto do profeta, fechou a porta e disse ao servo: vamos rápido. No caminho, o servo de Eliseu, Geazi, a encontrou e perguntou: está tudo bem? Com o filho morto em casa, ela respondeu: está tudo bem. Ela estava certa de onde encontraria a resposta e concentrou seus esforços para chegar ao objetivo. Ela só se derramou quando chegou aos pés de Eliseu, a fonte da promessa. Não podemos nos distrair enquanto buscamos algo prometido pelo papai. Precisamos manter o foco, correr para os pés do Senhor e crer que Ele vai ressuscitar a promessa feita. Amém? Então, vamos lá. O Senhor ministrou de ler essa parte. E eu quero deixar um convite também para vocês lerem a história inteira. Eu creio que vai ser muito edificante para vocês. Vai ser muito precioso. Eu li a história completa pra gente poder entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vocês encontram a passagem completa em 2 Reis 4, do 8 ao 37. É muito rapidinho a leitura, irmãs, é uma bênção. Então eu quero deixar primeiro esse convite para vocês lerem a história inteira e deixar o Senhor falar com vocês. Então tenham também um tempo de secreto com o papai, tá bom? E a gente vai começar, eu quero dar um panorama. Eu não sei quantos aqui conhecem a história da mulher sunamita. Então, se você quiser deixar aqui no comentário, se você conhece, se você não conhece. Ficou mudo? Eita. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo aí? Tem mais irmãs chegando. Vocês me ouvem? Vamos ver. Tá normal. Perfeito. Então vamos continuar. Vamos lá. Tem algumas irmãs que não estavam ouvindo. Então vamos prosseguir aqui. Então, primeiro de tudo,
aonde começa a história de Elias com a sunamita, tá? Tem umas irmãs falando que estão sem. Só confirmem pra mim se vocês estão me ouvindo ou se não estão me ouvindo, pra gente prosseguir. Tá normal, tá? Certo. Lá, as irmãs responderam pronto, agora tá normal. Ok, se parar, vocês podem mandar aqui no chat, tá bom, gente? Se tá normal, se tiver parado, enfim. Então, vamos lá. A história de Elias com a sunamita, ela começa em 2 Reis 2 Reis 4:8, quando Elias é convidado para comer na casa dela. E a história vai contar que depois que ele é convidado, sempre que ele passava pela cidade, ele parava para comer com a sunamita. Então a gente imagina que se cria um relacionamento ali, né, entre Elias e a sunamita, a ponto que ela fala pro marido, vamos construir um quarto para ele. Então eles constroem um quarto, né, ali acima da casa, imagino que é algo como um sobrado, e eles não só constroem um quarto, como eles põem a cama, eles põem a mesa, eles põem tudo ali, o que Elias iria precisar como um profeta da parte do Senhor. E aí, quando Elias vê tudo que ela faz por ele, ele fala assim, ó, o que podemos fazer por você? Isso no versículo 13, tá? Desse mesmo capítulo. Ele fala, o que podemos fazer por você? Porque ele estava com o seu servo, Geazi, e ele fala, quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Então ela responde que tá tudo bem. E aí, Elias, não satisfeito, ele vai falar com Geazi e ele fala assim, ó, o que se pode fazer por ela? E aí nós começamos a entrar aqui, pra mim foi muito forte. Nós já começamos a ver a promessa e o milagre logo em seguida. Por quê? A promessa e o milagre não começam somente quando ela corre até os pés do profeta ali na frente da história, mas começa quando Elias fala então assim, ó, no versículo 14, né, ainda. Ele respondeu, bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Ou seja, ela não poderia ter filhos pela idade avançada do marido. E aí, isso é lindo, porque no versículo 17 e 18 fala, a gente vê o cumprir da promessa, porque fala assim, mas, como Elias dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz ao filho. E no versículo 18, o menino cresceu. Ou seja, ela não só teve um filho, mas esse filho ela foi criando e foi crescendo. Então, a promessa, ela viu acontecer diante dos olhos dela. Ela teve o filho que ela já não poderia ter, algo que o profeta liberou sobre ela. E essa criança, ela cresce. E aí, a gente vai entrar aonde o devocional tá falando que quando ela corre até os pés de Eliseu, né? Eu percebi agora que eu tô falando de Elias, e na verdade é o Eliseu, né? Então, corrigindo, é o profeta Eliseu. E aí, ok, a gente vai ver que no versículo 19, ele vai falar o seguinte, olha só que precioso, no mesmo capítulo, no versículo 19, de repente. E aí, se vocês lerem, vocês vão ver que o menino começa a passar mal, e ele começa a gritar pelo pai, e aí o pai leva até a mãe, e aí o menino fica no colo dela, até que ele morre. Então, nós vemos uma mulher que recebe um profeta na sua casa, o profeta profetiza e entrega uma promessa da parte do Senhor que ela teria um filho mesmo com o marido tendo uma idade avançada. Esse filho não só nasce, como ele cresce, ele vira uma criança ali, a gente não sabe, eu não fui a fundo para pesquisar a idade, coisa e tal, mas ele cresce, então tem um tempo que se passa, e aí esse menino, de repente, ele morre nos braços da mãe. Então ela vê a promessa crescer e do nada ela vê a promessa se perder. De repente, tudo aquilo que era muito claro de que a promessa estava se cumprindo, talvez entre um momento de, meu Deus, a promessa acabou de morrer. Só que aí nós começamos a entrar no que o devocional está falando. Essa mulher, ela poderia pegar aquela criança no colo, chorar e falar, gente, vamos enterrar, morreu, né? Enfim, vamos nos conformar com isso, não tem o que fazer. Mas ela sabia que se ela levasse a promessa, o filho da promessa,
ele poderia fazer algo por ela, ele poderia ajudá-la. Então, ao invés dela chorar, ao invés dela se lamentar, ao invés dela ficar perguntando para Deus o porquê daquilo, por que deu um filho para ela e para aquele filho morrer, ao invés disso tudo acontecer, essa mulher tem uma ação de vamos correr até o profeta. Então, ela chama o marido, ela chama todo mundo e ela fala, olha, eu preciso ir correndo. E aí ele fala assim, ó, ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, versículo 24, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Então a mulher, ao invés dela ficar com aquela criança no colo, chorando, se lamentando, ela fala, não, gente, vamos. Ó, deixa a criança aqui no quarto do profeta e vamos em direção a ele porque ele pode nos ajudar. E ela corre, então ela não para. E aí quando ela encontra, que é o versículo que a gente leu no devocional, quando ela encontra o servo de Eliseu, Geazi, ele fala, está tudo bem? E ela fala, está tudo bem. E aí a gente vai entrar um pouquinho pra entender imagine, se colocar no lugar dessa mulher e entender um pouquinho do que ela tá passando. Pensa, ela viu o filho morrer do nada, e aí ela tá angustiada, em desespero, e a reação dela é, está tudo bem. E não é um está tudo bem de, está tudo bem só pra mim poder continuar. Está tudo bem, eu sei que eu estou indo em direção a alguém que pode me ajudar, que pode resolver os meus problemas. E aí ela corre, e aí diz que ela só se lança aos pés do profeta quando ela chega. Ela só chora e ela se derrama quando ela chega. Tanto que no versículo 27 ele fala assim, ao encontrar o homem de Deus no monte, que é o profeta, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Então, a Bíblia está dizendo que ela estava angustiada. Então, está tudo bem. O está tudo bem dela não é não estou angustiada, não estou triste. Eu estou confiante de que eu estou indo em direção a alguém que pode me ajudar. Mas ela se derrama somente aos pés do Senhor. Ela não para no meio do caminho para ficar se lamentando. Ela não para pro servo do profeta e fala, olha, o meu filho morreu, a promessa. E não, ela espera chegar aos pés do profeta. Por quê? A confiança dela, ela sabia que não adiantaria ela ficar chorando por aquilo que estava acontecendo, ficar perguntando, Senhor, por quê? Porque ela sabia que ela precisava ir e lá ela encontraria a resposta de tudo aquilo que estava acontecendo. Tanto que ele fala, né, o Senhor... nada me revelou, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. A mulher disse, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Porque ela se derrama somente aos pés daquele homem que era a voz de Deus. Ela lança e ela se derrama e ela abre o coração. Então, aí ela começa a colocar diante do profeta. E o profeta vai e ele a ajuda, né? E aí no final ele fala, né, que entrou na porta, deitou sobre o menino, orou, enfim, toda essa questão, e esse menino ressuscitou. Mas o ponto central da mensagem de hoje do devocional é sobre confiança. Exatamente, a irmã aqui, ela falou assim, ó, é sobre buscar quem realmente pode nos ajudar. E aí que tá, isso exige um discernimento. Quem pode nos ajudar? Para quem nós podemos correr, chorar, e quem pode fazer esses milagres? Somente o Senhor. Somente aos pés de Jesus nós encontramos confiança de que Ele pode nos ajudar. Porque muitas vezes a gente pode ir para amigos, pessoas de confiança, desabafar, contar os nossos problemas, mas nada eles podem fazer. Então essa mulher, ela entende que não adiantava ela, vamos dizer assim, um perder tempo de ficar falando do problema dela. Ela sabia que ela precisava correr aos pés do profeta. E hoje, para quem nós corremos? Para o Senhor, né? O véu foi rasgado, Jesus morreu numa cruz. Nós temos livre acesso ao Pai através daquilo que Cristo fez na cruz. Então nós não precisamos de um profeta que intermedie isso. Então eu não preciso mais procurar um profeta, vamos dizer assim, nos nossos tempos, um profeta Eliseu, um profeta, enfim, para que ele nos dê as respostas, se nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça. A palavra vai falar isso. Com confiança nós podemos nos achegar e nós podemos nos derramar diante dos pés do Senhor. Então, olha como essa história dessa mulher, ela é impactante. De repente, ela vê o filho dela morrer, ela vê a promessa dela morrer, mas ela tem fé, ela tem foco e ela confia de que o Senhor poderia fazer algo por ela, trazendo isso para o nosso contexto, tá?
o próprio Deus que usou esse profeta. Então, sim, tipo, o que o Senhor poderia fazer por ela. O Senhor poderia ressuscitar o filho dela. O Senhor poderia trazer a promessa à vida. O Senhor poderia, talvez, até entregar novas promessas, assim como o profeta faz no início. Ele fala, o que eu posso fazer? Ah, ok, você não pode engravidar por causa do seu marido? Então, ó, essa é a promessa. Então, confiar, ter fé, ter foco, estar com os olhos fixos no Senhor. Enquanto eu tava aqui fazendo as anotações e o Senhor ministrando comigo, ele falou muito comigo sobre nós estarmos com os olhos fixos no Senhor. Se nós nos distraímos com o que está acontecendo à nossa direita ou à nossa esquerda, nós estamos perdendo tempo. Imagine se essa mulher ela fosse sair pela cidade toda contar o que aconteceu. Se ela fosse ficar parando no caminho, talvez essa angústia ela ia aumentar. Talvez ela ia ouvir pessoas falando assim, não, esquece, não tem jeito, esquece essa promessa, deixa de lado. Mas ela vai direto aos pés do profeta, que era quem iria trazer esperança de que a promessa voltaria à vida, que era quem podia, de fato, fazer algo por ela. Então, essa palavra hoje, ela é sobre promessa, ela é sobre confiança, é sobre, em meio às dificuldades, nós depositarmos tudo aos pés do Senhor. Assim como essa mulher, às vezes nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e nos derramar diante do Senhor. Derramar as nossas angústias, os nossos medos. Às vezes você precisa de uma cura e é o Senhor quem pode te curar. Às vezes alguém da sua família precisa de uma cura e somente o Senhor pode curar. Às vezes você precisa ter certeza a respeito de uma promessa, mas Senhor, eu recebi tal promessa e ainda não aconteceu. Talvez você recebeu promessas há muitos anos que estão escondidas ou esquecidas. E o Senhor está dizendo, volte a ter fé, porque eu vou cumprir, eu sou fiel para cumprir. O Senhor, ele não volta atrás daquilo que ele fala. Ele é fiel até o fim. Então, o que nós precisamos fazer? Depositar confiança nele. Depositar as nossas vidas aos pés dele, as nossas dores, os nossos medos. Porque às vezes não é nem falta de fé, às vezes nós temos temor. Senhor, mas será que essa promessa vai se cumprir? Será mesmo? Mas, Senhor, eu fiz isso, mas confiar que ele vai fazer por nós. Porque no final é ele quem faz. Nós só precisamos confiar nele, ouvir a voz dele e entender que ele pode trazer o acalento que nós precisamos. Para mim foi muito forte pegar esse devocional, porque há exatamente um ano eu tava passando por uma situação muito parecida com essa. Talvez eu dê uma choradinha. As meninas aqui do escritório brincam que eu sou chorona e eu sou bem chorona, eu sou bem assim, mas porque é forte. E há um ano atrás, eu tenho uma cunhada, né? Ela é mais nova, mas ela é como uma irmã pra mim. E hoje ela fez um post falando sobre isso e foi muito forte, porque me lembrou, e quando eu li esse devocional me levou pra esse lugar. Porque eu vivi esse de repente. Eu tava bem, voltando da igreja num culto de domingo, e de repente a minha cunhada começou a passar mal. De repente ela começou a convulsionar, nós não sabíamos, né? Estava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão em casa. E de repente nós estávamos com essa mulher sunamita, que pegando ela, correndo com ela pro hospital. E o que mais nós poderíamos fazer? Não sei se você já viveu uma experiência parecida com essa, mas é desesperador, irmãs. Você vê uma pessoa que você ama passando mal e você não pode fazer nada, além de orar e pedir que o Senhor guarde essa pessoa. E eu me identifiquei muito com essa história, porque eu vivi isso exatamente um ano atrás. Hoje faz exatamente um ano. E quando nós chegamos no hospital, esse é um testemunho, o médico fez alguns exames, viu que realmente ela tinha tido uma convulsão, né? E ele começou a investigar por que daquela convulsão e tudo mais. E até o momento em que o médico identificou um tumor no cérebro dela. E foi um momento de muita dor. E tudo que nós podíamos fazer, tanto os pais dela, quanto a minha família, que ama ela, quanto os irmãos da igreja, todo mundo, que nós podíamos fazer, era nos derramar aos pés do Senhor. E contando um pouco da minha experiência, foi um período onde eu orava e eu falava, Senhor, mas por quê? Mas eu não ficava questionando as pessoas. Mas por que isso? Por que aquilo? Não, eu falava com o Senhor. Senhor, qual o propósito disso tudo? E o Senhor foi fazendo entender que havia um propósito naquilo que ela estava vivendo, naquilo que ela estava passando. E pra glória do Senhor, ela passou por essa cirurgia, que era uma cirurgia de risco, por ser um tumor no cérebro. E foi retirado 100%. Ela foi curada. A recuperação dela foi super rápida. Ela voltou falando, rindo, conversando, vendo. Então, ela foi realmente o milagre de 2025. A gente brinca em casa que ela é o nosso milagrinho. Mas quando eu li a história da mulher sunamita, foi
assim, quase que impossível não lembrar daquilo que eu vivi no ano passado. E entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas, porque foi um tempo que eu tive que entender. O Senhor tinha um propósito naquilo. E hoje ela, né, tá bem, glória a Deus, né, faz todos os acompanhamentos porque precisa, mas é sobre ter fé de que o Senhor ainda faz milagres, né? Eu não sei se tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, mas o Senhor ainda é aquele que faz milagres. O Senhor também é aquele que nos acalenta e é o nosso refúgio, também é aquele que nos conforta nos momentos da dificuldade, porque ela estava vivendo aquilo e para ela foi um depositar de confiança no Senhor de que ela estaria bem. Para mim foi um forjar da minha fé de que ela sairia bem. E em nenhum momento nós tivemos dúvida de que ela voltaria bem. Mas não porque nós confiávamos em médicos, em pessoas, em coisas, mas porque nós estávamos com os olhos fixos no Senhor. De qualquer outra forma, nós não conseguiríamos isso. E eu acredito que isso que eu vivi é muito semelhante com o que a Sunamita viveu. A respeito de ela depositou a confiança de que o Senhor faria por ela, de que o Senhor traria a cura sobre o filho, de que o Senhor não havia se esquecido dela. Então, tá sendo muito especial poder compartilhar com vocês. Faz muito tempo que eu não faço live, acho que fiz uma vez na minha vida, mas foi isso que o Senhor ministrou comigo. Nós precisamos ter um coração como o da Sunamita, que permanece com os olhos fixos no Senhor independente da situação. Independente se pareça impossível, grande demais, difícil demais, complicada demais. Para o Senhor não existem impossíveis, né? Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer por nós, Ele é aquele que pode nos consolar, nos acalentar. Então, que nós possamos, ontem até no perfil das irmãs do Coque, eu compartilhei uma palavra e o convite que o Senhor me fez foi: analise o seu coração e veja se você precisa depositar algo no lugar certo. Analise o homem, o próprio coração. Será que nos falta fé? Né? Às vezes a gente faz essa questão de autoanálise com relação a pecados, né? Puxa, deixa eu ver no que eu tô pecando, mas às vezes a gente esquece, puxa, será que tá faltando fé? Será que eu preciso confiar mais no Senhor? Será que eu preciso depender mais do Senhor? O que Ele quer que eu abra mão? Será que Ele quer que eu abra mão de algo? Né? Será que Ele quer que eu silencie as vozes externas e corra para os pés dele? Será que ele quer me ensinar a ter dependência, de entrar no secreto e falar com ele, né? Fechar a porta do meu quarto e falar com aquele que me vê em secreto? Será que eu preciso começar a depositar mais a minha vida aos pés dele? Então esse é o convite do Senhor para nós hoje, para que nós possamos confiar, para que nós possamos colocar o nosso foco no Senhor. E, uau, olha isso, gente. Simone compartilhou aqui, ó. Também tem uma filha que teve morte súbita e fez 15 anos dia 22. Glória a Deus. Eu entendi, peraí. Eu acho que eu entendi certo, né, irmã? É isso? É muito forte, gente. O Senhor, Ele é aquele que faz milagres, né? Ele é aquele que faz todas as coisas. Ele muda todas as circunstâncias. Então, essa é a palavra de hoje. É uma palavra rápida, profunda, muito profunda, pra gente digerir ao longo do dia, né? Pra gente entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, que nós possamos ler, meditar. Glória a Deus. A irmã Simone colocou, sim. Glória a Deus. Que coisa linda. E o Senhor faz essas coisas, né? O Senhor permite que a gente passe por algumas situações, mas isso só nos faz mais fortes nele, confiar nele. Também faz com que nós possamos testemunhar para pessoas e levar esperança. Que eu acredito que também esse versículo da Sunamita é sobre esperança, né? Então, a promessa dela não morreu. A promessa dela veio primeiro como um milagre, o filho que ela não poderia ter, e depois como um filho que ressuscitou, né? Então, olha que poderoso essa palavra. Eu espero que vocês tenham sido edificadas nesse devocional. Para mim tá sendo, como eu já disse, muito precioso. Então, que nós possamos realmente confiar no Senhor, né? Eu te convido a correr pro Senhor. Eu não sei se você tá passando por alguma coisa, e se você recebeu uma palavra, mas você ainda não entendeu, deposite-se aos pés do Senhor. Se você tá ansiosa, se você tá em dúvida, se você precisa tomar uma decisão, o melhor caminho sempre vai ser
derramar tudo aos pés do Senhor. A melhor opção sempre vai ser a gente se esvaziar das nossas ansiedades, dos nossos medos, dos nossos temores e confiar que Ele é um bom Pai. Olha que lindo, a irmã Simone falou, né? Para as irmãs, tem várias irmãs entrando aqui, que ela tem uma filha que teve morte súbita e ela fez 15 anos agora, dia 22. Glória a Deus, ela tinha 1 mês quando isso aconteceu. Que forte. O Senhor ainda é aquele que ressuscita, né? Não é uma história no passado. É algo que Ele faz agora, que nós possamos também nos lembrar disso. Que Ele é aquele que ainda faz, né? O Deus que se moveu no passado continua sendo o Deus que quer se mover agora. E às vezes nós só precisamos estar depositando tudo aos pés dele, confiando que Ele vai fazer por nós milagres, curas, maravilhas, né? Então, que nós possamos viver isso de fato. Que não seja apenas um momento da live, meia hora, 1 hora, mas que essa palavra possa entrar no nosso coração no dia de hoje e nós possamos viver isso de fato. Amém? A irmã colocou assim: obrigado, papai, por essa palavra. Que horas preciosas. A irmã colocou aqui também. Glória a Deus. Amém, irmãs? Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar para selar essa palavra, para que nós possamos de fato viver, né? Eu sempre aprendi que mais do que a gente só ler como uma história, né? Uma história bonita, é nós vivermos aquilo que a palavra nos diz. A irmã colocou: a sua fé te salvou e a sua fé te curou. Eu amo as falas de Cristo na Bíblia. É isso, irmã. Glória a Deus. Amém. Eu fico muito feliz que vocês tenham sido edificadas nesse período. Realmente é um momento muito precioso, muito especial aqui estar com vocês. Obrigada pelas irmãs que compartilharam testemunhos, né? Que mandaram aqui mensagem, que interagiram com a gente. Eu fico muito feliz com tudo isso, de ver aquilo que o Senhor está fazendo, que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Amém? Então vamos orar, pra gente finalizar aqui já a live. Pai, nesse momento eu coloco a minha vida, a vida das minhas irmãs, Senhor, nesse momento, das irmãs que ainda vão assistir, que essas palavras, Senhor, venham acima de tudo ser como sementes em nossos corações. Se falta fé, Senhor, que o Senhor acrescente em nós fé. Se nos falta confiança, que o Senhor nos faça ser mais confiantes em Ti, Senhor, que nós possamos depender de Ti, que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Ti, que quando a dificuldade vier, Senhor, o medo, a dúvida, se a promessa irá se cumprir, se esse é o caminho, que elas não tenham dúvida, Jesus, mas que o Senhor confirme todas as coisas. O Senhor é aquele que ressuscita mortos, o Senhor é aquele que cura enfermos, o Senhor é aquele que cumpre promessas. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, nenhuma palavra, Senhor, sua, ela volta vazia. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial na sua presença. Obrigado pelos testemunhos, obrigado pelas irmãs que permaneceram aqui tão sedentas. Que o Senhor dê a elas, Senhor, mais fome e mais sede da sua palavra. Que o Senhor abra os olhos, Senhor, para que elas possam ter uma revelação de quem o Senhor é, uma revelação fresca todos os dias através desse devocional. Que elas possam ser edificadas, Senhor, a cada dia. Nós te agradecemos, Pai. Obrigada por essa manhã, obrigado pela vida de cada irmã. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando a sua palavra, uma palavra que vem do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, irmãs? Então, para quem está entrando agora no final da live, nós estamos já finalizando. Hoje foi uma live rapidinha. Ela vai ficar salva no YouTube, tá bom? É isso. Deus abençoe. Obrigado pelas irmãs que ficaram até agora. E um beijo, gente. Deus abençoe, viu?